Em vários pontos do mundo, relatos de animais desconhecidos surgem, vindos tanto de pesquisadores quanto de pessoas que habitam nessas regiões e cujas criaturas fazem parte do dia a dia. Dentre esses animais desconhecidos, um grupo que se destaca são os relatos de dinossauros que ainda estariam vivos em alguns pontos do globo, e na África, onde há vários desses, um se destaca. Ele é chamado de Congamato. O Congamato foi primeiramente relatado em 1923, quando um viajante em Zâmbia recolhia relatos de nativos sobre uma misteriosa criatura, sem pelos, que atacava os nativos naquela região. Ela era chamada por esses de Congamato, que significa dominador de barcos. Se diz que esse animal interessante, talvez um dinossauro ainda vivo, seria um pterodátilo. Ele é descrito nas cores vermelha ou preta. Possuiria corpo alongado, pés pequenos e grandes asas semelhantes a de morcegos. Os relatos falam que seria um lagarto com asas membranosas e dentes no bico. Geralmente se alimentaria de peixes, mas às vezes humanos também entram em seu cardápio. Uma variação para sua aparência diz que seriam animais semelhantes a dragões voadores, com mais ou menos 1,22 metro, e cores que vão do verde ao azul. De qualquer forma, ambos os relatos deixam bem claro que essa criatura não possui penas, como os pássaros comuns, e suas asas seriam muito mais semelhantes às de morcegos. Por último, um dado interessante: esses animais seriam carniceiros também, e além disso, em diversos locais da África são considerados pragas, semelhantes aos urubus. Esse animal vive nos pântanos da região onde hoje é a Zâmbia, até o território do Congo e Angola. Ali nessas regiões há muitos relatos de ataques contra os nativos. Eles também são avistados em Camarões, mas ali são chamados de Olitial, e em Gana, onde são chamados de Sassabonsan. Os habitantes da região normalmente usam amuletos chamado Mushiwa Kongmato para proteger quando atravessassem os rios que seriam habitados por essas criaturas. Isso pois os Congamatos são conhecidos por virarem canoas de nativos e atacarem constantemente pessoas que se aventuram pelos rios. Além disso, também há a crença entre os nativos de que essas criaturas conseguiriam provocar enchentes nos rios. Por todo esse perigo que representa, o Congamato geralmente é adorado por algumas tribos como se fossem deuses, mas ao mesmo tempo eles não são considerados espíritos, monstros ou demônios. No dia a dia dessa região da África, os locais tratam eles como se fossem seres que fizessem parte do ambiente onde vivem, sendo tão reais quanto um leão ou um búfalo. Em 1920, o chefe da tribo Kaniinga, morador de uma área onde o Congamato habitaria, identificou uma imagem que lhe foi mostrada, ilustrando um pterodátilo, como sendo a imagem de um Congamato. Seria isso suficiente para afirmar que o que ele viu era realmente um pterodátilo? Ainda não se sabe. E os céticos têm tendência a acreditar que, como tantos outros animais estudados pela criptozoologia, o fato de não terem sido ainda catalogados pela ciência seria uma evidência de que eles não são reais. De qualquer forma, os dados interessantes sobre o Congamato não pararam por aí. Um relato de um homem ferido em 1925 dizia que ele penetrou nos pântanos dessa região quando foi atacado por um tipo de pássaro gigante. Mas a descrição desse animal é um tanto peculiar. Seria um animal voador cheio de dentes. E como se sabe, as aves que habitam hoje no planeta Terra não possuem dentes. Enquanto não surgirem mais evidências materiais, não teremos uma resposta definitiva sobre o Congamato. E deixando de lado o olhar científico e adotando um olhar ecológico, talvez seja melhor que nunca tenhamos uma resposta definitiva sobre esse ser.
ainda mais que ele habitaria na região da África, e sabemos que lá os animais sofrem muito com caçadores e outros problemas, como o caso dos rinocerontes e elefantes, animais atualmente à beira da extinção. Então, por enquanto, nos resta estudar as informações traduzidas pelos habitantes daquela região e ficarmos abertos à possibilidade de ainda haverem dinossauros vivos entre nós.